Aleluia. Cumprimento a todos com uma boa noite, na graça e na paz de Jesus, amém? Está feliz e dá glória a Deus. Você já falou boa noite para esse irmão que está aí do seu lado? Vou fazer a mesma coisa que eu falei de manhã. Tem 40 minutos que você está sentado do lado dele, você não falou nem boa noite. Agora você fala boa noite, graça e paz. Se você não souber o nome dele, pergunta o nome dele. Vai que você encontra ele depois na fila do açougue, para você poder cumprimentar ele, né? Olha aí que maravilha, né? Às vezes a gente está tão no automático, a gente chega, o povo está aí do nosso lado e a gente nem sabe quem é, né? Então, dá uma boa noite, um graça e paz para esse irmão aí, né? Agora tem crente que ele vai além, ele já abraça, já está marcando o lanche depois do culto. Calma, irmão, era só uma boa noite. Maravilha, né, gente? Quero que você abra a sua Bíblia comigo em Colossenses. Colossenses, capítulo 3, verso 16. Colossenses 3,16. Tenho certeza que Deus tem algo para falar ao seu coração nessa noite. Então abra o seu coração, abra a sua mente, abra os seus ouvidos. Se despreocupe um pouco com aquilo que você deixou lá. Esquece um pouquinho a segunda-feira, os boletos que vencem amanhã. Sei que a maioria tem que estar com a conta corrente no azul, então, né, você vai chegar amanhã tranquilo, fique em paz. Colossenses capítulo 3, verso 16, quem achou diz amém. Diz assim, ó: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutualmente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Vou ler novamente. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutualmente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Amém? Vamos juntos agora, só esse comecinho, diga assim comigo, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Agora eu vou mudar um pouquinho aqui o jeito e você repete igual eu falar. Diga assim comigo, que a palavra de Cristo complete a minha vida. Vamos de novo, que a palavra de Cristo possa ser abundante na minha vida. Amém. Que a palavra de Cristo habite ricamente em mim. Feche os olhos, mas deixa a Bíblia aberta. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos nessa noite, porque nós estamos, ó Deus, encerrando um domingo, mas começando uma semana na sua presença. E a nossa oração é, Senhor, fala conosco nessa hora. Ó Deus, que essa palavra alimente, ó Deus, não o nosso intelecto, mas a nossa alma. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que essa palavra transforme o nosso coração, que o Teu Espírito tenha liberdade para falar ao nosso coração como comunidade, como igreja, mas de forma individual também. Senhor, em nome de Jesus, que nada e nem ninguém possam tirar ou atrapalhar aquilo que o Senhor deseja fazer e falar nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor Zé Wilson, me dá essa água que está ali, por gentileza. Meus irmãos, olhe para mim. Que dia que é hoje? Não fala que é domingo, não. Que dia que é hoje? 15. Nós estamos aí a... Obrigado, pastor Zé Wilson. Geralmente a gente tem uma dificuldade. Quando chega aqui, não dá conta de abrir aquela garrafa, fica ali debaixo, ó. Falta aí 15, 16 dias para a gente terminar o ano. E quando está terminando o ano, a gente começa a fazer algumas reflexões, não é?
Quando começar o ano, a gente vai começar a fazer planos. Daqui uns dias nós estamos pregando aqui quais são os planos para 2025. Mas geralmente quando chega dezembro ali, a gente já vai pensando naquilo que a gente fez de planos lá em dezembro, janeiro, do começo do ano. E que a gente está chegando agora e não... Alguns nós realizamos, outros nem tanto, né? E eu não sei se você lembra o que você prometeu lá no começo. Quem lembra? Se eu passar o microfone para você, você mais fez ou mais não fez? Deixou de fazer, né? Teve gente que prometeu lá no começo do ano: esse ano eu vou perder 5 quilos, só falta 10, né? Teve gente que prometeu: esse ano vou viajar mais, e ele não foi nem ali no Quimba. Esse ano eu vou servir ao Senhor com todo o meu ser. Não deu nem o nome para o ministério ainda. Teve gente que falou assim: eu vou ler a Bíblia esse ano. Esse ano eu vou ler a Bíblia de capa a capa. Alguém fez essa promessa? Penso, ninguém fala agora, né? Teve gente que falou assim: irmão John, esse ano eu vou jejuar mais, né? Nós criamos até um grupo. Vou contar, pode contar? Criamos até um grupo, né? O pessoal que ia jejuar bastante com o pastor Zé Wilson. Começamos bem em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? De junho para cá ninguém conversa mais no grupo, né? Mas enfim, né? A gente vai chegando no final do ano e vai pensando naquilo que a gente prometeu, naquilo que a gente programou, e às vezes colocando na balança o que deu certo, o que não deu. Mas fica tranquilo, né? Esse ano de 2025 está chegando. Aquilo que você não conseguiu fazer esse ano, vamos tentar junto, né? Ano que vem. Mas uma das coisas que eu coloquei como meta ano passado era ler a Bíblia inteira novamente. Já tinha feito algumas vezes. No ano de 2023 comecei bem, né? E terminei longe de alcançar o que eu tinha colocado. Mas aí quando foi em dezembro, no dia 25 de dezembro de 2023, eu falei: eu não aceito isso, eu vou começar e vou terminar esse negócio, né? Fora o devocional, fora as outras leituras, eu quero começar de Gênesis e vou terminar em Apocalipse, claro que na ordem cronológica, que é o que eu gosto mais de fazer. E vou esse ano eu vou ser crente. Vou ler a Bíblia toda, né? E aí esses dias, olhando ali, eu tenho um aplicativozinho que controla isso, olhando, está faltando apenas, comecei dia 25 de dezembro, né? Hoje é dia 15, então quer dizer, só falta 10 dias, e nós vamos entregar esse plano aí para a glória de Deus, amém? Então, e eu fiquei pensando sobre isso, falei, graças a Deus, né? Pelo menos isso. A parte de ser fitness, não vou falar nada sobre isso, mas a parte de leitura bíblica deu certo, graças a Deus. Mas por que eu estou contando essa historinha? Pastor, o senhor está contando que o senhor leu a Bíblia toda hoje? Para quê? Porque é sobre isso que eu quero falar. O título da nossa mensagem hoje é: Por que eu amo a minha Bíblia? Diga assim: por que eu amo a minha Bíblia? Mais forte, diga assim: por que eu amo a minha Bíblia? Ficou parecendo aqueles títulos, né? O pessoal que dá aula no Impacto Kids, ficou parecendo aqueles títulos das tarefinhas que a gente faz com as crianças. Por que eu amo a minha Bíblia, né? Mas é que eu quis ser o mais didático possível, porque eu quero falar sobre a relevância, a importância da palavra de Deus na vida de cada um de nós. Porque às vezes nós demos tanta importância para tantas outras coisas esse ano que passou, e nós não demos importância para aquilo que há de melhor nas nossas vidas. Às vezes nós fizemos tantas coisas no ano de 2024 e nos esquecemos de mergulhar e nos aprofundar naquilo que pode transformar a nossa vida. Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando da palavra de Deus. O título é esse: porque eu amo a minha, mas eu não estou falando do objeto. Eu não estou falando desse livrinho de capa preta que a gente segura na mão, mas da palavra de Deus, da escritura sagrada, do relacionamento que isso gera com o Senhor. É isso que muitas vezes nós deixamos de lado. É isso que muitas vezes nós esquecemos ao longo do ano. Eu não estou falando da Bíblia como um amuleto,
Tem gente que carrega a Bíblia como um amuleto, já viu? Eu sei que foi dia da Bíblia domingo passado e foi falado sobre isso, mas eu quero reforçar um pouco mais. Às vezes a gente tem a Bíblia como amuleto. Não, vou deixar a Bíblia aqui em cima da mesa, eu vou deixar dentro do carro, eu vou abrir aqui na sala no Salmo 91 e isso vai proteger a minha vida. Não. Não é sobre isso. Mas é sobre um relacionamento com Deus. É sobre uma profundidade que a Escritura Sagrada gera dentro de cada um de nós. Porque nós precisamos considerar duas coisas. Olha para mim. Deus escreveu um livro para poder revelar exatamente quem Ele é. Deus escreveu um livro para poder dizer para nós qual é a ideia que Ele tem dele mesmo. Porque na maioria das vezes, a nossa ideia de Deus não é Deus. Diga comigo assim, na maioria das vezes, a nossa ideia de Deus não é Deus. Porque às vezes a gente vai criando um Deus assim, a nossa imagem e semelhança. Às vezes nós vamos criando um Deus que tem que agir do jeito que a gente queria, fazer o que nós queríamos, responder na hora que nós queríamos. Só que esse Deus não é um Deus verdadeiro, é um Deus que nós vamos criando. E para que isso não aconteça, e para que a gente não caia nesse engano, Deus escreve um livro para revelar exatamente quem Ele é. Pastor, quem é Deus? A Bíblia revela quem é Deus. Pastor, eu quero conhecer a Deus. Conheça a sua Bíblia. Pastor, meu sonho é ouvir a voz de Deus. Então leia a sua Bíblia. O problema é que às vezes nós queremos terceirizar isso. Já percebeu? A gente consome mínimas porções da palavra de Deus em alguns momentos da nossa vida e nós deixamos para que alguém faça isso por nós. Nós vivemos uma cristandade hoje no nosso país que nós terceirizamos. Nós esperamos mais aquilo que o pastor vai pregar aqui no domingo e a gente se contenta em ter um relacionamento com a palavra de Deus, com aquela pequena porção de 35, 40 minutos que a gente vai ouvir num domingo à noite ou num domingo pela manhã. Mas o que eu quero dizer para vocês, e o motivo pelo qual nós estamos falando sobre isso, é que Deus deseja falar muito mais. É que Deus deseja que você mergulhe muito mais profundo. É que Deus deseja se revelar de uma forma como nunca visto antes por você. Pastor, e como isso vai acontecer? Através da palavra. Uma outra coisa, então, Deus se revela da maneira exata e verdadeira para que a gente não sirva a um Deus enganado. Segunda coisa, há uma base da nossa fé, há um pilar da nossa teologia que nós chamamos de sola escritura ou somente a escritura. Quando há uma reforma lá no século XVI, quando há uma reforma, um dos pontos chaves é somente a escritura. Por quê? Porque a partir dali nós entendemos, os reformadores entenderam que não era necessário nada além da palavra que pudesse guiar a nossa fé e a nossa prática. Então, eu sei que existe muita tradição, eu sei que existe muitas vozes, mas para nós, suficiente e infalível é a palavra do Senhor, amém? Não é a última palavra não é a da igreja, a última palavra não é a do pastor, a última palavra não é a do bispo, do apóstolo, não. A última palavra é a palavra do Senhor. Está entendendo a importância? Está entendendo por que é necessário falar sobre isso? E é por isso que eu quero falar sobre a nossa Bíblia. Eu quis colocar a Bíblia para você não esquecer mais o que nós vamos falar aqui. Porque eu amo a minha Bíblia. Porque a nossa oração no final do sermão dessa noite vai ser: Senhor, coloca amor no meu coração pela Tua palavra. Coloca amor no meu coração pelas Sagradas Escrituras. Coloca amor no meu coração pela Tua voz através da Tua palavra. Amém? O texto que nós lemos diz assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. O que está acontecendo nesse texto de Colossenses capítulo 3? O apóstolo Paulo, preste atenção,
O apóstolo Paulo está falando com a igreja. E o apóstolo Paulo, ele está falando, fazendo um contraponto da vida da igreja, da vida daquelas pessoas antes de Jesus e depois de Jesus. Ele está falando assim, olha, antes de Cristo, antes de Jesus, a vida de vocês era essa. As atitudes eram pecaminosas, vocês andavam longe de Deus. Mas agora que vocês encontraram Cristo e Cristo encontrou vocês, a vida de vocês é diferente. A partir de agora, as suas atitudes, a maneira como você vive, precisa refletir a imagem de Jesus. E para que isso aconteça, a palavra de Cristo precisa habitar ricamente em você. A gente poderia dizer assim que Paulo estava dizendo assim, olha, vocês precisam ser cheios da palavra de Cristo. Vocês precisam transbordar da palavra. Vocês precisam estar completos. Sabe, precisa estar derramando a palavra. É isso que Paulo está dizendo, que habite em vocês ricamente, ou seja, abundantemente, a palavra de Cristo. Porque se isso acontecer, se for dessa forma, vai acontecer duas coisas. Primeiro, vai haver conselho entre vocês, vai haver ensino. É o que diz a palavra aqui. Então não vai faltar ensino e conselho mútuo. Se for assim, todas as vezes que vocês abrirem a boca, haverá louvor e gratidão a Deus. Paulo está dizendo, se o seu coração estiver cheio da palavra, tudo aquilo que você falar, ensinar, aconselhar, vai ser algo poderoso. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, como que eu sei que alguém está cheio da palavra? Quando aquilo que ele fala sempre está ensinando alguma coisa. Conhece alguém assim ou não? Você vai conversar com aquela pessoa e um simples conselho dela muda tudo. Você vai conversar com alguém e algumas palavras com ela você aprende demais. Você vai conversar com aquela pessoa e o que sai dos lábios dela é louvor de gratidão a Deus. Por que que isso acontece? Porque ela está cheia da palavra de Cristo. Às vezes, a gente vai conversar, e às vezes alguém vai conversar com a gente, e tudo que sai do coração daquela pessoa é reclamação, tristeza, insatisfação, frustração. Está desanimada com tudo, querendo desistir de tudo, está todo mundo errado, nada está bom. Às vezes você vai conversar com algumas pessoas e ela não ensina nada, mas se você deixar, ela destrói tudo que você aprendeu. Conhece alguém assim? Não fala não, pelo amor de Deus, só pensa. Existem pessoas que, eu lembro que o pastor Antônio contava uma história, tinha uma irmã, lá na rua Goiânia, isso, quando a igreja era lá no centro, e o pastor Antônio, antigamente, ele tinha o costume de ficar na porta, cumprimentando os irmãos, né? A igreja era menor, bem poucas pessoas. E aí vinha aquela irmã no final do culto. E aí toda vez que ela pegava na mão dele, o pastor, ô minha irmã, tudo bem? Porque é normal a gente perguntar, irmão, está tudo bem? Aí ela falava, não pastor, não está tudo bem. E ali começava. Aí o pastor não dava nem conta de cumprimentar o resto dos irmãos, porque a irmã estava ali fazendo a lista dela de derrota, né? Só que era assim na quinta, era assim no domingo, depois era assim na outra quinta, era assim no domingo. E foi passando o tempo, o pastor Antônio falou assim, rapaz, não vou perguntar mais nada para essa irmã não, porque nunca está bom. Está sempre ruim. Já parou para prestar atenção? Tem gente que nunca está bom. Tudo que sai do coração, da boca daquela pessoa é ruim. E aí eu pergunto, o que está lá dentro? E aí eu pergunto, o que esse coração revela? Qual é o relacionamento que ela tem tido com a palavra de Deus? Tem uma frase que eu gostaria que você prestasse atenção, vou te falar ela, vou ler ela para você gravar. Diga assim comigo, ó. Na verdade eu vou falar, você repete. Diga assim, conheça a Bíblia. Mais forte, conheça a Bíblia. Não apenas para saber o que ela ensina, mas para conhecer aquele que a escreveu. Posso repetir? Presta atenção.
Conheça a Bíblia, não apenas para saber o que ela ensina, mas para conhecer aquele que a escreveu. Essa frase é de um pastor chamado A.W. Tozer, pastor conhecido por escrever sobre essa espiritualidade cristã. E ele diz isso: olha, não conheça a Bíblia, não leia a Bíblia só para você saber o que ela ensina, mas para você conhecer quem a escreveu. Sabe qual é o desafio para nós no próximo ano? É que a gente tenha um relacionamento tão profundo com a palavra de Deus, que a gente não vá para a Bíblia só para cumprir um protocolo todos os dias, mas que a gente vá para as Escrituras Sagradas para ter um relacionamento com o próprio Senhor que a escreveu. Sobra reclamação, murmuração e dificuldade. Por quê? Porque eu não sei do que nós estamos cheios. O texto está dizendo que habite ricamente em você a palavra de Cristo. Nós chegamos no dia 15 de dezembro, eu quero perguntar para nós e para mim, do que nós estamos cheios? Nós nos enchemos do que durante esse ano? O que nós fomos acumulando dentro de nós, como igreja, como cristão, como família? Nós chegamos no final desse ano, o que está transbordando de nós? Se nós formos conversar aqui um pouco, o que vai sair de você, o que vai sair de mim? Então, o desafio para nós é que a gente chegue no final do ano que vem diferente. Que a gente chegue cheio da palavra de Cristo em nossas vidas. Então nós vamos ver 3 coisas aqui, 3 motivos para amar a nossa Bíblia. Cadê a sua Bíblia? Pega a sua Bíblia aí, deixa eu ver. Está aí? Está aí a Bíblia ou não? Pastor, o senhor é contra quem usa a Bíblia no celular, no tablet? Não. Mas tem uma Bíblia. Eu comecei o ano lendo ela fisicamente, no meio ali já fui para o digital, depois voltei para a física, mas estamos ali. A Bíblia digital ela vai te ajudar em muitos momentos, vai ser bom, mas tem uma Bíblia. Então, 3 motivos para você amar a palavra de Deus. Quantos motivos? 3, ok? 3 motivos para você amar a palavra de Deus. Primeiro, a Bíblia revela Deus e a sua vontade. A Bíblia revela quem Deus é e a sua vontade. Coloca para nós, não precisa abrir não, acompanha com a gente aqui. Salmo 19, versos 7 a 9. Olha lá. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. E os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Sabe o que eu posso dizer para você? Tudo aquilo que você precisa, todas as necessidades do seu coração e da sua alma estão escondidos num tesouro chamado Sagradas Escrituras. Por que eu amo a minha Bíblia? Porque ela revela Deus e a sua vontade. Pastor, como que ela revela Deus? Ela revela o caráter de Deus, ela mostra quem Deus é. Nós só sabemos quem Deus é porque Ele revelou quem Ele era através da sua palavra. A fonte mais confiável para a gente conhecer a Deus, Rafael, é através da palavra. Se você falar para mim que Deus é amor, eu preciso saber se a Bíblia diz se Deus é amor mesmo ou não. Se o João falar para mim, mas Deus é justo, mas a Bíblia diz que Deus é justo? É por isso que Deus não nos engana. É por isso que Deus não se esconde, Deus não se revela pela metade. Deus, aquilo que nós precisamos saber, Deus revelou. Pastor, e aquilo que a gente não consegue saber? Bom, aí Deus não quis falar. Mas veja bem, a Bíblia revela o caráter de Deus, a Bíblia mostra quem Deus é. A Bíblia vai dizer para nós, Deus é santo, Deus é amoroso, Deus é justo, Deus é fiel.
Quem Deus é? Santo, amoroso, justo, fiel, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, o grande eu sou. Como que nós sabemos disso? Porque a Bíblia revela. Por que você deve amar a sua Bíblia? Porque Deus revela quem Ele é para você. Outra coisa que a Bíblia faz, dentro de revelar a Deus e a sua vontade, Deus comunica a sua vontade. Deus fala para nós qual é a sua vontade. Uma das coisas que eu mais escutei e escuto ao longo desses anos, seja como cristão ou como pastor, é alguém falando assim: pastor, eu queria muito saber qual é a vontade de Deus. Bom, a Bíblia tem algumas respostas. O que é a vontade de Deus para nós? Que nós o adoremos em espírito e em verdade. A Bíblia diz também, e o Senhor deseja que nós sejamos santos e fiéis a Ele, sejamos justos, retos. A Bíblia também diz que nós devemos frutificar em toda boa obra, amar o nosso irmão, dar a vida pelo nosso irmão. A Bíblia diz também que nós devemos perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros. A Bíblia diz que nós devemos falar do amor dele a todas as nações. A Bíblia, ela revela a vontade de Deus para cada um de nós. Às vezes nós não entendemos a vontade de Deus porque nós não abrimos a nossa Bíblia. Aí alguém pode falar assim para mim, presta atenção: pastor, eu entendi, eu sei que Deus quer que eu ame todo mundo, eu ame as pessoas, mas eu sei que Deus tem um propósito específico para a minha vida. Eu sei que Deus tem uma vontade única para mim. Eu queria mesmo, era que Deus falasse para mim o que é de mim, assim, né? Eu queria que Deus falasse comigo. E se eu falasse para você que às vezes nós não estamos prontos para escutar o que Deus deseja de cada um de nós individualmente? Um dia chegou um jovem diante de Jesus, e ele chega para Jesus e fala assim: Senhor, o Senhor é bom e sabe todas as coisas. Estou parafraseando, é claro, né, gente? Vocês me ajudem aí. Sou crente, tenho andado na igreja, tenho dado dízimo, tenho honrado os meus pais, tenho feito tudo. Mas eu queria mesmo era descobrir qual é a vontade do Senhor para mim, assim, o que é que o Senhor deseja que eu seja assim? O Senhor quer que eu seja um missionário, um pregador, um evangelista? O Senhor quer que eu vou para a África? O Senhor quer que eu vou... O que o Senhor quer? O Senhor quer que eu seja um cantor? Aí Jesus olha bem para ele e fala assim: você tem obedecido a palavra, você tem honrado seus pais, você tem feito tudo direitinho? E aí ele olha para Jesus e fala assim: sim, Senhor, tenho feito isso aí desde quando eu era criança. Aí Jesus olha bem para ele e fala assim: então tá bom, agora vende tudo que você tem e me segue. Já que você quer fazer o que é específico para você, vende tudo que você tem. Tudo que é importante na sua vida você vai abandonar a partir de hoje. Todo o dinheiro que você tem na conta você vai doar. A sua família que você preza tanto, você vai viver longe dela. Os seus amigos que estão ao seu redor todo dia, a partir de agora eles não vão ser tão seus amigos assim. As pessoas que te amam e te querem bem todos os dias, você vai ver ela de vez em quando. Você vai desagradar um monte de gente a partir de agora, mas fica tranquilo, essa é a vontade de Deus, do Pai para a sua vida. Bora, vamos, me segue. Aí aquele rapaz olha para Jesus e fala: parece que eu não gostei muito dessa vontade aí não. E a Bíblia diz que aquilo pesou no coração dele, porque ele tinha muito dinheiro. E ele vai embora, e a partir dali a gente não ouve falar mais dele na Bíblia. É a história do jovem rico contada de uma forma mais fácil. Agora, eu não sei se nós estamos prontos ou não para descobrir exatamente o que Deus quer de nós individualmente, mas isso não vem ao caso na noite de hoje, isso é assunto para um outro momento. A grande questão é: aquilo que Deus deseja de mim e de você, Ele já revelou na sua palavra. Aquilo que Deus deseja de nós está na sua palavra, e é por isso que nós devemos amar a nossa Bíblia. E uma outra coisa, dentro de Deus revelar
o seu caráter e Deus revelar a sua vontade, é que a Bíblia também proclama o plano de salvação. De Gênesis a Apocalipse, nós estamos vendo Deus, através da sua graça, salvando o homem da condenação eterna. Amém. Por que eu amo a minha Bíblia? Porque ela revela quem Deus é e a sua vontade. Segundo, por que eu amo a minha Bíblia? Porque a Bíblia, ela transforma vidas. A Escritura Sagrada transforma vidas. Olha o que diz em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar pensamentos e propósitos do coração. A Bíblia transforma vidas. Deixa eu falar uma coisa para você, olhe para mim. Como é que você chegou aqui? Aqui, não hoje, mas quando você veio pela primeira vez? Quando você entrou aqui no início, todo sujo do lamaçal do pecado, todo estrupiado, como diz alguém, todo doente, todo precisando de libertação, como que você chegou aqui? Lembrou? Agora deixa eu fazer uma segunda pergunta, como é que você está hoje? Pastor, agora eu estou bem, bonito, cheiroso, abençoado, sorriso no rosto, a obra que Deus está fazendo é grandiosa na minha vida, amém ou não? Pastor, mas quem fez isso na sua vida? Será que realmente foi o pastor Antônio? Será que foram os louvores? Será que foi o acolhimento da igreja? Será que foi essa cadeira extremamente confortável que você está sentado? Será que foi essa igreja climatizada? Esse telão? O som? O que foi? Foi a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai entrando no nosso coração. E muitas vezes a gente nem percebe. Ela vai entrando no nosso coração, na nossa alma, e ela vai dividindo. Ela vai tirando aquilo que é ruim, evidenciando aquilo que é bom. Ela vai, tirando aquilo que é fraco, aquilo que é podre, vai dando vida para dentro de nós. E aí a gente vai sendo transformado, aí depois a gente volta, e a gente vai amando a Deus. A gente vai, amando as coisas de Deus. Aí a gente começa a amar as pessoas que a gente não amava. Tem um irmão aqui na igreja que ele fala assim: rapaz, eu fiquei um crente fofinho. Eu falei: o que é um crente fofinho? Ele falou: um crente que ama as pessoas. Eu não amava ninguém, eu odiava todo mundo. Agora eu amo as pessoas, e eu amo às vezes até os que eu não conheço. Ele falou: agora eu fiquei um crente fofinho. Quem faz isso? O Senhor, através da sua palavra. E essa palavra que vai entrando em nós e transformando a nossa vida, transformando o nosso coração, nos convencendo do pecado e nos conduzindo ao arrependimento. Eu já contei muitas vezes aqui o meu testemunho. Converti ao Senhor num momento difícil da minha vida, da minha família. Fui pela dor, apesar de que eu não conheço ninguém que tenha vindo pelo amor. Todo mundo vem pela dor. Mas eu lembro que alguns versículos que iam me sendo ensinados, aquilo mexia comigo. Mesmo eu não entendendo de teologia, mesmo eu não sabendo a raiz do grego, do hebraico, eu não sabia nada disso, mas a palavra de Cristo começou a habitar no meu coração e a minha vida começou a ser transformada. A nossa oração é para que a palavra de Cristo comece a entrar no seu coração e transformar a sua vida também. Pastor, mas a palavra, eu já sou transformado, eu já sou crente, eu estou aqui, feliz, abençoado. Só que todo dia que eu chego aqui, sento nessa cadeira, e alguém está aqui pregando, e eu fico ali prestando atenção, de repente Deus fala uma coisa, e eu falo: preciso mudar isso aí. Então a nossa caminhada com Cristo é uma eterna transformação pela palavra. Por que pela palavra, meus irmãos? Olhe para mim.
Porque o pastor, seja aqui ou em qualquer outro lugar, pode ter o melhor discurso que for. Aliás, de bom discurso, nós temos muitos aí espalhados no Brasil. Quantas boas palestras, quantas coisas acontecendo aí, mas não é isso que muda, não é isso que transforma. O que transforma é a palavra de Deus, porque também não é teoria, ela é viva e eficaz, porque ela é a voz de Deus. Ela renova a nossa mente, Romanos 12, 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando você percebe, os valores mudaram. Quando você percebe, aquilo que você fazia já não quer fazer mais. Aquilo que você não valorizava, você começa a valorizar. Aquilo que você não entendia, você começa a entender, porque a sua mente está sendo renovada. Diga assim: a minha mente está sendo renovada pela palavra de Deus. Uma outra coisa, a palavra vai moldando o nosso caráter, e a gente vai vivendo segundo os ensinamentos bíblicos, crescendo em santidade, nos tornando mais parecidos com Jesus. Essa deveria ser a obra da palavra de Deus dentro de nós. Então a Bíblia revela quem Deus é, a Bíblia revela a vontade de Deus, e a Bíblia, ela transforma as nossas vidas. E terceiro, a Bíblia, ela guia o caminho do cristão na nossa caminhada diária. Diga comigo: a Bíblia guia os nossos passos todo dia. Eu não sei se você já deve ter visto, com certeza, né? Pastor Antônio falando aqui: gente, vamos fazer o presente diário, vamos fazer o perfil da fé. Gente, tira um tempo do seu dia para meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. E aquilo que nós comemos ontem, nós precisamos comer hoje novamente. Só que o gosto já é diferente, porque a palavra, ela se renova todos os dias. Então a Bíblia, ela precisa fazer parte, as Sagradas Escrituras precisam fazer parte da nossa vida todos os dias. Diga: todos os dias. E eu disse aqui, quantas vezes a gente começa e para. Quantas vezes a gente tem um bom propósito, mas abandona ao longo do percurso. Domingo passado foi distribuído aqui um plano de leitura bíblica anual. Quem pegou? Meia dúzia. Um plano de leitura bíblica para todos os dias do ano. Tem coragem de começar? Tem coragem de fazer? Um relacionamento com a palavra de Deus todos os dias? Porque é isso que nós precisamos. Olha o que diz lá em Salmo 119, 11. Salmos 119, 11. Olha lá: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Aonde que a palavra está guardada? No coração. Quando a palavra está guardada todos os dias no nosso coração, a gente está protegido. Porque a Bíblia, ela dá o caminho do pecado, ela dá o passo a passo do pecado para nós. O pecado começa na onde? Na mente. Da mente, a Bíblia diz que ela vai para o coração, e do coração a gente coloca em prática. É isso que a Bíblia diz. O pecado começa na onde? Na mente. Todo pecado, toda tentação começa na mente. E aí a gente se apaixona por aquilo, a gente fica envolvido por aquilo, e aquilo toma conta do nosso coração. Quando a gente vê, a gente está fazendo, não enganado, não sem querer, não, porque todo mundo faz sabendo o que está fazendo. Agora, meu irmão, a tentação, ela pode até alcançar a sua mente, mas se ela chegar no seu coração, e o seu coração estiver cheio da palavra de Deus, você não vai pecar contra ele. É por isso que o nosso coração precisa estar protegido, guardado, cheio da palavra de Deus. A tentação pode até vir, mas o coração está cheio das Escrituras, o coração está cheio da palavra, o coração está cheio da voz de Deus. É por isso que nós não vamos ouvir outras vozes. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então a Bíblia, ela nos guia
todos os dias, na nossa caminhada diária. A Bíblia, ela é direção em tempos de dúvida. A Bíblia, ela é direção em tempos de dúvida, preste atenção. Há momentos em que nós não vamos saber para qual direção caminhar. Há momentos que nós não vamos saber qual decisão tomar. E a Bíblia será esse ponto-chave nesse dia. Direção em tempos de dúvida. Porque a Bíblia dá sabedoria. A Bíblia também é consolo em tempos de aflição. Consolo em dias difíceis. Consolo quando ninguém mais pode consolar. As promessas de Deus nos fortalecem em meio às provações. Eu já participei de alguns momentos muito tristes na vida de algumas pessoas. A gente, quando vai para o ministério, você começa a frequentar velórios. Você vai para a festa de aniversário, né, pastor Zé Wilson? Vai para a festa de casamento, vai para a festa de formatura. A gente está em muitos momentos felizes. Estava contando para a irmã ali, né? Ela falou assim: nossa, por que você não foi no churrasco? Eu falei: porque eu estava no outro. Mês de dezembro é uma benção, né? Então a gente participa de muitos momentos felizes na vida do povo, das pessoas, e é maravilhoso. Só que a gente também participa de cada momento triste, cada momento desesperador, cada momento que quando você chega diante daquela família, você olha e fala assim: eu não sei o que dizer. Você não sabe se chora, se abraça, se fala alguma coisa, porque são momentos às vezes desesperadores. Mas um dia eu aprendi que a gente não precisa falar muita coisa, porque quem consola é o Senhor através da sua palavra. E a gente declara a palavra do Senhor, e o próprio Senhor vai trazendo consolo em tempo de aflição. Sabe, naqueles dias onde a gente está andando pelo vale da sombra e da morte, a gente se lembra da palavra que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, nos leva junto às águas tranquilas. O seu bordão e o seu cajado nos consola. Ele até prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Mas para que a gente se lembre disso, a gente precisa estar com o nosso coração cheio da palavra dele. Amém? Consolo em tempos de aflição e proteção contra o pecado. Quando a gente medita, memoriza e aplica a palavra de Deus, nós vamos resistindo às tentações. Existe um cantor que fala assim: todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as tentações vêm e me chamam. Pastor, e como é que a gente se protege disso? Palavra. Efésios capítulo 6. Lembra? Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, sandálias da preparação do evangelho da paz, escudo da fé que apaga todo o dardo inflamado do inferno contra as nossas vidas, e a espada do Espírito que é a tua palavra. Aonde está a nossa proteção contra a tentação e o pecado? Na palavra. É por isso que o nosso coração deve estar cheio da palavra do Senhor. Então o que a Bíblia, por que nós amamos a nossa Bíblia? Porque a Bíblia revela a vontade de Deus. E quem é Deus? A Bíblia, ela transforma vidas. A Bíblia, ela guia o cristão na sua caminhada diária. Está ali. Agora, saber disso não é tudo. Você ter essas informações que nós estamos falando aqui hoje, não muda muita coisa. Queria que você fechasse seus olhos, eu vou contar uma história para você. Feche seus olhos rapidinho aí. Você fechar o olho é só para você se concentrar um pouco mais naquilo que eu estou falando. Não é nada místico não, tá? Imagine que você está perdido numa floresta densa, sem saber para onde ir. Tudo ao seu redor parece confuso. Os caminhos se cruzam e cada decisão parece levar ao perigo. Mas em suas mãos você encontra um mapa perfeito, desenhado pelo Criador da floresta,
que conhece cada detalhe daquela floresta. Esse mapa, ele não apenas mostra a saída, mas também aponta os perigos a evitar, os atalhos mais seguros e até os lugares onde você pode descansar. Agora pense, qual seria a sua atitude em relação a esse mapa? Você ignoraria? Ou deixaria jogado em algum lugar? Ou estudaria cada detalhe, confiando plenamente nas instruções dele para encontrar o caminho? A Bíblia é exatamente como esse mapa. Ela não apenas nos orienta no meio da confusão e dos desafios da vida, mas ela nos guia diretamente para o maior tesouro de todos, a salvação em Cristo e uma vida plena em Deus. No entanto, muitas vezes nós tratamos a Bíblia como algo secundário e esquecemos que ela é o nosso guia essencial. Ainda com os olhos fechados, imagine que você é um soldado, enviado para uma longa missão em um lugar distante e perigoso. Durante todo o tempo longe de casa, você recebe cartas do seu pai. E essas cartas contêm palavras de encorajamento, conselhos sábios, instruções essenciais para você sobreviver e cumprir a sua missão ali naquele lugar. E cada vez que você lê uma dessas cartas, você sente o amor do seu pai e percebe que ele entende exatamente o que você está enfrentando. As palavras dele lhe dão força nos momentos difíceis, mostram o caminho certo e lembram que mesmo distante ele está com você em espírito. Agora pense, você ignoraria essas cartas? As deixaria jogadas em algum canto, sem sequer abri-las? Ou leria cada palavra com cuidado, memorizando os conselhos e aplicando à sua vida? A Bíblia, ela é como essas cartas. Ela é a mensagem do nosso Pai Celestial, escrita com amor, para nos guiar, encorajar e preparar para a missão que Ele nos deu neste mundo. No entanto, muitos cristãos deixam de abrir e ler as palavras do Pai, privando-se do conforto, da direção e da sabedoria que Ele nos oferece. Abra os seus olhos e olhe para mim. Duas historinhas simples e bobas, né? Mas que às vezes são a nossa realidade. Nós temos a voz de Deus, mas nós preferimos ouvir as vozes do mundo. Nós temos um mapa do tesouro, mas a gente se contenta com qualquer outro tipo de ganho. A gente tem a fonte de todo o amor e sabedoria, mas a gente ainda prefere ficar ouvindo aquilo que está sendo dito no Instagram. A gente tem um lugar para correr, que é os braços do Pai, na sua palavra, e mesmo assim a gente ignora isso. A gente diz que serve um Deus, que na maioria das vezes a gente não busca conhecer quem Ele é. A gente diz que quer ter um relacionamento com Deus, mas tem preguiça e se priva de conhecer aquilo que Ele deixou escrito para nós, dizendo quem Ele é. Essa é a nossa triste realidade. Perecendo, errando por falta de conhecimento, mas não é um conhecimento escondido, não é um conhecimento distante, não, é um conhecimento que está ao alcance das nossas mãos. E aí na noite de hoje a gente precisa terminar esse sermão dizendo: Senhor, eu quero amar a Tua palavra. Senhor, eu quero amar as Tuas Escrituras. Senhor, eu quero amar a Tua voz no meu coração. E eu gostaria de fazer essa oração com você. Só você que quer amar a palavra de Deus, coloca de pé. Como eu disse, não é o amor a um objeto, mas é o amor a um relacionamento. Não é o amor a uma informação, mas é o amor ao autor da vida. Não é uma soberba e achar que é mais conhecedor do que os outros, não. É um mergulho profundo na revelação de quem Deus é. Se eu fosse te dar um conselho, eu te daria alguns, preste atenção. Aplicação prática para nós.
leia a Bíblia diariamente. Segundo, medite profundamente, porque ler é uma coisa, meditar é outra. Medite profundamente, tira um tempo para você refletir sobre o que você leu. Terceiro, ore com base na palavra. Ore aquilo que está na palavra. Pegue os textos bíblicos e transforme eles em oração. Quarto, obedeça fielmente, porque não adianta nada nós sabermos de tudo isso e não colocarmos em prática. E por último, compartilhe essa palavra. Quanto mais você compartilhar da palavra de Deus, mais o Senhor acrescenta na sua vida. Quanto mais você compartilhar com quem está perto de você, mais o Senhor vai falar com você, mais Ele vai te ensinar. Amém? Feche seus olhos. Eu quero encerrar fazendo a pergunta do início. Nós estamos cheios do quê? Agora, se nós estamos vazios de amor pela palavra de Deus, eu quero que você ore comigo. Senhor, coloca amor na minha vida pela tua palavra. Ah, pastor, mas eu queria ser abençoado. Pastor, eu queria que Deus respondesse as minhas orações. Pastor, eu queria ouvir a voz de Deus audivelmente. Pastor, eu queria tanta coisa. Pois é, comece amando a palavra de Deus. Porque se você amar a palavra de Deus, você vai ter um relacionamento verdadeiro com Ele. E se você tiver um relacionamento verdadeiro com Ele, aí as demais coisas o Senhor vai acrescentando na sua vida. Mas eu quero que você feche os seus olhos no seu lugar. E nós vamos encerrar a noite de domingo fazendo uma única e simples oração. Senhor, coloca amor na minha vida pela tua palavra. Eu quero amar a tua palavra. Eu quero me dedicar à tua palavra. Eu quero buscar o Senhor e a sua palavra. E você não precisa esperar virar o ano do dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro para começar alguma coisa. Começa hoje. Chega na sua casa e mergulha na palavra. Pastor, mas eu não senti desejo. Vai sem desejo. Pastor, mas eu não senti vontade. Vai sem vontade. Pastor, eu não entendi. Lê de novo. Leia, 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 medita, ora, se entrega. Porque a Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor. A Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor. Quando você parar para começar a ler cada uma dessas linhas, a presença de Deus estará com você. Você vai sentir o Espírito Santo ali com você, derramando da graça dele, do convencimento dele, da presença dele, porque o autor do livro estará ao seu lado. Senhor, em nome de Jesus, abra as suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós fazemos essa oração nessa noite. Coloca amor no nosso coração pela sua palavra. Nós não queremos mais viver pela nossa vontade, nós queremos viver a sua vontade. Senhor, nós não queremos viver mais segundo o nosso coração, segundo aquilo que nós achamos. Não, nós queremos andar segundo aquilo que o Senhor deseja, segundo o coração do Senhor. Porque o nosso coração é mau, o nosso coração é enganoso, o nosso coração nos leva para longe do Senhor. Pai, nós queremos, a partir de hoje, ter um relacionamento mais profundo com o Senhor através da Tua Palavra. Senhor, nós queremos que os nossos ouvidos estejam atentos e abertos à voz do Senhor através da Tua Palavra. Senhor, nós queremos conhecer a Tua vontade, as Tuas promessas que o Senhor revela através da Sua Palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu quero conhecer todos os Seus caminhos, todas as Suas porções reservadas para mim, através da Sua Palavra. Ah, Senhor, nós queremos amor pela Tua Palavra. Senhor, nós queremos abandonar o pecado, porque o nosso coração estará cheio da Tua Palavra. Senhor, nós queremos vencer as tentações, porque nós estaremos cheios da Tua Palavra. Senhor, coloca amor no nosso coração pela Palavra do Senhor. Pai, nós queremos andar em fidelidade,
nós queremos andar em santidade, nós queremos andar em retidão, nós queremos andar em justiça. Então ensina-nos a amar a Tua palavra. Senhor, nós queremos ser prósperos, nós queremos comer o melhor dessa terra. Então ensina-nos, ó Pai, a obedecer essa palavra. Senhor, nós queremos filhos abençoados, nós queremos casamentos abençoados. Então, Senhor, ensina-nos a amar a Tua palavra. Pai, nós queremos amar a oração também, Senhor. Nós queremos amar a intimidade. Então ensina-nos a amar a Tua palavra. Ajuda-nos a amar a Tua palavra. Eu vou te dar um minuto para você orar. E eu queria que você fizesse uma oração também de arrependimento aí no seu lugar. Senhor, perdoa, porque eu estava tão distante da Sua palavra. Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque eu estava tão negligente com a Sua palavra. Mas hoje isso muda, porque eu vou amar a Sua palavra. Ore aí no seu lugar e nós já vamos encerrar. Faça uma oração sincera para o Senhor. O meu orgulho me tirou do jardim, Sua humildade colocou o jardim em mim. Diga para Ele: Senhor, a partir de agora eu vendesse tudo que tenho, eu amo a Sua palavra. Troca do amor falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha de graça. Diga Ele bem forte: eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Você pode cantar essa canção? Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Que habite ricamente em nós a palavra de Cristo. Que habite ricamente em nós a palavra de Cristo. Que essa palavra reine no nosso coração. Que essa palavra nos dê direção. E que a gente pare de viver pelo nosso coração, que é enganoso, e a gente comece a viver pela palavra. Amém? Pega na mão de quem está do seu lado. Em nome de Jesus. Você vai orar por essa pessoa aí, desejar uma semana abençoada, algo de Deus na vida dela. E nós vamos encerrar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos nessa noite pela Tua bondade, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos pela presença do Senhor nesse lugar. Nós te agradecemos pela vida dos irmãos, desse que está à direita e da esquerda. Agradecemos porque o Senhor tem falado ao nosso coração nesses últimos dias, para que nós amássemos a palavra. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a família, abençoa a vida, o trabalho de cada um daqueles que estão aqui. Que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana protegida. Que essa semana seja uma semana de profundidade na Tua palavra. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Vá em paz, em nome de Jesus. Dá um abraço quem está do seu lado, deseja algo de Deus na vida dessa pessoa. E a igreja está em liberdade.